Olá, aventureiros e aventureiras! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou a Tami e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre quem é a Tami Aventureira, qual foi a motivação que eu tive para fazer esse canal e principalmente que tipo de conteúdo vocês vão encontrar por aqui. Vamos lá! Então, quem é a Tami Aventureira? Eu escolhi esse nome porque ele reflete muito sobre a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que gosta de subir montanhas, gosto de fazer trilhas e gosto de me aventurar por aí. Então, acredito que esse nome cai muito bem, porque a meta da minha vida é conhecer o maior número de lugares possíveis. Então, sempre que for possível, eu vou estar me aventurando por aí. Então, para falar sobre por que eu criei esse canal, eu preciso contar um pouco sobre mim, sobre a minha vida. Então, quando eu era uma criança de uns 8, 9 anos, eu não me lembro ao certo qual idade, eu vi uma reportagem sobre Veneza na televisão. E eu fiquei completamente apaixonada por aquela cidade. Aquela cidade sobre as águas, com as gôndolas, as construções antigas. Eu fiquei fascinada. Foi nesse dia que nasceu um sonho no meu coração que se tornou uma meta. Então, durante toda a minha vida, eu fiz de tudo para conseguir conhecer Veneza. E ao longo dos anos, eu fui me apaixonando cada vez mais pela Itália, tendo vontade de conhecer mais cidades, como Roma, Florença, Milão, entre outras. E eu já fui 2 vezes para a Itália. Eu já conheço mais de 40 cidades lá na Itália. Ainda faltam algumas na minha lista para terminar, digamos assim, a minha Itália de norte ao sul, como eu costumo dizer. Mas já conheci bastante coisa e o que me motivou a fazer esse canal, de fato, foi a minha segunda viagem para a Itália. Por quê? Porque eu fiz o sul. Eu fiz a região ali da Puglia, que ficaria no Salto da Bota, e uma parte da Costa Amalfitana na segunda viagem que eu fiz. E quando eu comecei a procurar conteúdos sobre como se deslocar no sul da Itália com o transporte público, e quando eu digo sul da Itália, é ali na região do Salto da Bota, ali na Puglia, era muito difícil de encontrar. A maioria das pessoas falavam, não, se você não tiver um carro, você nunca vai conseguir fazer o sul da Itália. Nossa, é muito difícil de usar o transporte público. Nossa, o transporte público não funciona no sul da Itália. E isso eu confesso que me desmotivou um pouco. Apesar de ter um grande sonho de conhecer o sul da Itália, eu ficava pensando se eu conseguiria de fato fazer isso de uma forma econômica e fácil, porque eu viajo sozinha, então eu preciso economizar de alguma forma. Por exemplo, alugar um carro para mim não é algo viável, é um valor muito alto dentro de uma viagem e sozinha eu não consigo arcar com esses custos. Então, para mim é fundamental ir a lugares que tenham uma opção de transporte público ou uma opção que seja possível fazer sozinha. Então, por algum tempo eu fiquei desanimada, desmotivada, com medo de não conseguir, porque estava muito difícil de encontrar essas informações. Eu acabei conseguindo muitas coisas, muitas informações eu peguei na própria Itália mesmo, quando eu estava lá já no sul da Itália, e gente, eu descobri que é muito tranquilo fazer a Itália com o transporte público. Eu conheci várias cidades ali do sul, inclusive a cidade que é de Alberobello, que com certeza você já deve ter visto no Instagram por aí ou no TikTok, que é aquela cidade com as casinhas em formato cônico, os famosos trulles. Então eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade, essa foi uma das cidades do sul da Itália que eu conheci, e foi uma viagem incrível. Então, quando eu voltei, eu falei, por que não fazer um canal e dividir tudo isso com as outras pessoas, para motivar as pessoas que às vezes querem conhecer essas cidades, mas também não têm condições de alugar um carro, ou até mesmo não querem alugar um carro. Então, eu vou compartilhar bastante conteúdo a respeito dessa minha viagem no Sul, mas também vou falar sobre as minhas outras viagens, compartilhar como é viajar sozinha aqui no Brasil, na América Latina, em outros países da Europa, e quem sabe mais para frente na Ásia, que ainda não conheço, mas tenho vontade de conhecer. Então, vou trazer todos esses conteúdos, vou mostrar as minhas trilhas, vou mostrar as montanhas, principalmente aqui do sul do país, porque eu sou de Curitiba. E
O meu próximo vídeo eu pretendo falar sobre o planejamento de roteiro, porque é algo que a maioria das pessoas tem dúvida. Eu confesso que eu, como uma libriana, tenho bastante dificuldade em fazer isso, então eu vou criar um vídeo aí para compartilhar as dicas que eu uso para conseguir montar um roteiro de forma bem eficiente, que seja fácil de fazer e fácil de acompanhar, dar algumas dicas para ajudar vocês. E é isso. Se inscrevam no meu canal para me motivar a continuar gravando esses vídeos. Deem um joinha se vocês gostaram desse conteúdo. E também deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre roteiro de viagem, quais são as principais dúvidas que vocês têm, e eu vou fazer de tudo para responder no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!